Meu nome é Yasser Jamil Fayyad, eu sou do Movimento pela Libertação da Palestina Ghassan Kanafani e eu tenho um convite para você. Nessa próxima quarta-feira, 1º de julho, às 19 horas, nós estaremos nos reunindo na página do Facebook da Kombi Marcelino Chiarello e na página do Facebook Yasser Fayyad, assim como no canal do YouTube Ghassan Kanafani, para fazer o bom debate sobre a questão da Nakba. A convidada será a jornalista palestino-brasileira Soraya Missler, com a participação especial na bancada de Arjan Sadiq Adi, juntamente com os companheiros do Grupo de Estudos em Geopolítica. Eu quero convidar você a estar presente no debate, a ajudar na divulgação e a apoiar a causa palestina. Até quarta-feira. Então, ficamos ao som aí de Mohamed Assaf, diretamente de Gaza. E estamos pedindo para o pessoal que está chegando agora já ir se sintonizando. A gente está no canal do Ghassan Kanafani no YouTube e nós estamos em 2 páginas do Facebook simultaneamente, na página da Kombi Livraria Marcelino Chiarello e na página Yasser Fayyad, que é do Movimento Ghassan Kanafani. Tá? Então, o pessoal que vai se sintonizando, vai mandando o link para os amigos, vai compartilhando se está no Facebook, compartilhe também o link do nosso canal, para que dessa forma a gente possa chegar a mais locais, ajudando na divulgação. Para começar, pelo menos, a nossa conversa, só para lembrar, nós estamos num dia importante de debate sobre a questão da Palestina. Para aqueles que seguem o grupo de estudos em geopolítica, todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós temos um encontro marcado aqui sobre temas importantes para a classe trabalhadora brasileira e por uma perspectiva de transformação social. E hoje o tema é sobre a Palestina, que também tem a ver com um elemento fundamental da luta dos trabalhadores, que é a noção de internacionalismo. Nós enfrentamos um sistema que é um sistema global e a solidariedade de classe é fundamental nessas horas. Então, por isso, o tema da Palestina está aqui. E, além disso, a Palestina, eu brinco que ela carrega consigo todas as dignidades das lutas dos trabalhadores mundo afora. Lá está a luta pela terra, a luta pelos recursos naturais, a luta pela autodeterminação, a luta pelos direitos humanos, lá está a luta contra o racismo, lá está a causa das mulheres, enfim, todas as nossas lutas, todas as nossas dignidades estão incluídas na bandeira de luta pela Palestina. Como é de praxes, eu vou pedir para os nossos amigos que são do grupo de estudos se apresentar e falar um pouquinho da expectativa da noite de hoje. Eu passo a bola para iniciar com o companheiro Emerson. Emerson, é contigo a fala. Boa noite a todas e todas, é um prazer, mais uma quarta-feira, mais um encontro nosso de estudo, né? E sempre lembrando que a gente está criando esse espaço, um espaço horizontal com temas relevantes, com temas que têm a ver com a esquerda brasileira, a esquerda mundial. Enfim, a expectativa hoje é a gente poder entender melhor e trazer elementos da história da Palestina, né? Um povo que teve o seu território afetado, um povo oprimido, enfim, pelo Império. Acho que é importante a gente trazer os elementos históricos e entender de fato o porquê disso, que violência é essa, para a gente poder pensar melhor, inclusive, como que a esquerda brasileira pode se conectar, enfim, também com o povo palestino. Tem uma grande expectativa de discussão, de elementos, enfim, históricos, e com certeza vai ser uma bela discussão. Ótimo. Então, lembrando para o pessoal, nós estamos se apresentando, é o início da nossa conversa de hoje. Eu vou passar a bola já direto para o companheiro Ernesto. Ernesto, é contigo. Boa noite, companheiro Yassi. Boa noite, companheiro professor Emerson. E também a companheira Soraya, também a companheira Jan, que está aí presente também. Obrigado por participar mais desse debate nessa quarta-feira, que tenho certeza que vai ser um grande debate.
nesse momento histórico que a humanidade passa, principalmente para essa situação também no Oriente Médio, principalmente a questão dos nossos irmãos e nossas irmãs, companheiros, companheiras palestinos. E discutir a questão palestina é discutir a solidariedade, né, dos povos, dos oprimidos, dos trabalhadores, diante do império, diante de quem oprimiu um povo e continua oprimindo há muito tempo. Então, tenho certeza que vai ser um grande debate a gente dialogar com essas duas companheiras, duas camaradas aí, nesse debate tão pertinente, nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Então, boa noite a todos os companheiros e companheiras que estão chegando aqui para acessar nosso debate e venha contribuir também para participar desse momento histórico importante. Bem, para quem está chegando agora, então a gente está em 3 plataformas ao mesmo tempo, 2 páginas do Facebook, a da Kombi Marcelino Chiarello, a página do Yasser Fayyad, que é do Movimento Ghassan Kanafani, e no canal do YouTube. Eu quero lembrar a vocês que nesse debate nós estamos fazendo a apresentação agora inicial, e eu vou aproveitar, se a Jan entrou agora, estava com um certo problema técnico lá para entrar. Boa noite, Jan, eu quero que você faça uma apresentação de você para o público que não te conhece e a tua expectativa para esse debate de hoje à noite, você que vai estar na bancada entrevistando também a companheira Soraya Missler. Contigo a palavra. Ok. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite, pelo Yasser particularmente, né? E quero agradecer, né, imensamente estar participando aqui, é um prazer, uma honra. Bom, meu nome é Ajan Sadikiad, eu sou filha de palestinos, dessa grande diáspora, né? Meus pais aqui de Mato Grosso do Sul, Corumbá, onde tem uma das maiores comunidades palestinas do Brasil, que estão esparramadas por todo o Brasil. A minha formação é em psicologia, mas eu sou psicóloga social, e sou bastante voltada aos movimentos sociais, né, às questões das minorias políticas, e recentemente, né, há 3 anos atrás, acabei me encontrando com a questão palestina, com a causa palestina, que é a que mais me toca existencialmente, enquanto luta, né, de todas as lutas que nós nos deparamos, né, na vida, enfim. E atualmente também faço doutorado na USP, né, estou no Gracias, que é o grupo de antropologia em contextos árabes e islâmicos. Estou fazendo também um trabalho sobre a análise de discurso sobre árabes e muçulmanos nos livros didáticos de história. E também sou diretora da Secretaria das Mulheres da FEPAL, da Federação Árabe Palestina do Brasil, e uma ativista da causa. Eu acho que, no primeiro momento, essa é a minha breve apresentação, e espero contribuir, né, estar aqui com vocês, discutindo um pouco de geopolítica e contribuir também para essa discussão sobre a Palestina, que ainda é uma discussão historicamente silenciada, as pessoas pouco conhecem, né? Tem gente que já conhece um pouco mais, mas tem muita gente que não conhece ou que conhece de uma forma distorcida, que está aí colocada de forma deturpada muitas vezes pela mídia. Então a gente vai contribuir aqui com um sério debate com as questões atuais da Palestina. Um bom evento para todos nós e para todos que estão assistindo e participando. Bem, então, para quem está chegando agora, a gente fez as apresentações do pessoal da bancada e para apresentar a entrevistada de hoje, a companheira que vai ministrar a nossa conversa de hoje, vai conduzir ela, eu diria assim que no Brasil, para quem não segue muito de perto a questão palestina, nós temos, de uma maneira geral, um conjunto de pessoas, de intelectuais, de grupos políticos que estão num esforço de traduzir a questão palestina numa linguagem brasileira, quer dizer, para o público brasileiro. Nesse esforço há um esforço de tradução, né? A gente tem uma barreira difícil, que é a barreira da língua. A língua árabe é uma língua difícil pra caramba. E então toda a tradução do árabe para o português é sempre uma coisa bem-vinda, é um exercício importante que se faz, mas existe um outro exercício que é tão importante quanto, que é a produção de intelectuais brasileiros, de grupos brasileiros, sobre a questão da Palestina, pensando esse público. E entre os intelectuais, sem dúvida nenhuma, está a nossa convidada de hoje,
que é Soraya Michelin. O trabalho que nós vamos estar falando é um livro, resultado da dissertação de mestrado da convidada, e eu estou mostrando a fotinha, eu estou mostrando ele aqui para vocês. Então, é um livro do debate de hoje, Al-Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina, e eu vou passar a palavra para a Soraya, pedir para que ela faça uma apresentação de si para o público e que ela inicie. Nós vamos ter 30 minutos de uma fala da Soraya. Se a Soraya quiser fragmentar a fala, Soraya, para a gente sintonizar para quem está chegando, eu entro daí. Eu vou deixar você na tela maior, tá bom? Forte abraço. Ok. Primeiro, quero agradecer imensamente o convite feito pelo Movimento de Libertação da Palestina, Ghassan Kanafani, que inclusive leva o nome de um dos nossos heróis, o marxista revolucionário palestino, Ghassan Kanafani, muito importante, tem uma trajetória muito importante na luta pela libertação da Palestina e também nos contos, né, e nos documentos políticos. Então, eu fico muito honrada de fazer parte dessa atividade, em primeiro lugar, de um centro que traz essa homenagem ao Ghassan Kanafani. Quero agradecer aos nossos camaradas, o Yasser, o Emerson, o Ernesto e a Jan, né? Desejar que a gente tenha um ótimo debate pela Palestina e que isso ajude a construir a solidariedade internacional tão necessária. Meu nome é Soraya, como foi colocado, Soraya Michelin. Eu sou palestina brasileira, sou filha de um sobrevivente da Nakba, a catástrofe. Nakba em árabe, a palavra significa catástrofe ou desastre, que foi a criação do Estado de Israel em 15 de maio de 1948, mediante limpeza étnica na Palestina. Portanto, naquele momento foram expulsos 800 mil palestinos das suas terras, entre os quais meu pai, a minha família, meus tios, enfim, e a aldeia do meu pai foi uma das 531 destruídas naquele momento, a aldeia de Cacum. Esse é o objeto de estudo, né? Quando eu falo um estudo sobre a catástrofe palestina, eu estou estudando justamente o que aconteceu na Nakba, em Cacum, em relação à Nakba, neste livro, que é resultado da minha dissertação de mestrado. Eu coordeno também a Frente em Defesa do Povo Palestino, sou membro do BDS Brasil, um movimento de boicote, desinvestimento e sanções a Israel, e faço parte de várias outras organizações e instituições. Hoje estou fazendo doutorado também em estudos árabes pela USP, estudando especialmente a participação das mulheres palestinas na literatura e política, fazendo esse cruzamento entre história e literatura. Porque na Palestina tudo é inseparável da luta pela libertação, e a literatura não é diferente, a literatura de resistência, que o próprio Ghassan Kanafani cunhou esse termo, foi o pioneiro, e teve uma importância seminal a partir do conto Homens ao Sol, né, nessa trajetória da literatura de resistência. Bem, então, eu acho bastante importante a gente fazer essa live hoje para discutir a Nakba, quando a gente está num momento muito importante e que tem despertado a visibilidade do mundo para a catástrofe, né? A Nakba contínua. Não dá para entender o que acontece hoje sem olhar para essa história. Muitas vezes se tenta falar da anexação como um evento isolado, e esquecendo essa história e ignorando a memória coletiva, quando, na verdade, a Nakba é a pedra angular da memória coletiva e da história contemporânea palestina. Eu costumo dizer que não dá para falar não anexação sem dizer que isso é parte da Nakba e sem reivindicar a libertação da Palestina nesse contexto de que é uma Nakba contínua. Isso não só eu, como vários outros estudiosos falam isso. E, de fato, eu concordo com esse pensamento. Bem,
Então, assim, o meu livro, Al-Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina, ele foi publicado pela editora Sanderman, né? Uma editora de livros marxistas, que traz muitas obras de Lenin, de Trotsky também, e tem essa visão que eu compartilho, né? Que é essa visão de que a gente não pode discutir a questão da opressão, da exploração, da colonização, sem ter esse olhar de classe que o Yasser trouxe ao início, né? E a editora Sanderman, então, a partir de uma conversa que nós tivemos, começou a trazer os livros de autores árabes. Eu sou parte desse conjunto, dessa coletânea de livros de autores árabes, que eu fico bem feliz em fazer parte, humildemente, assim, né? Porque a gente trouxe, por exemplo, a obra A Revolta de 36-39 na Palestina, do Ghassan Kanafani. A gente trouxe também um livro de um historiador israelense antisionista, que é o Ilan Pappé, de forma inédita para o português, que é a limpeza étnica da Palestina, e em breve nós traremos também um livro do Nur Massalha, né, que a gente está terminando a revisão, na verdade, está um pouco atrasada, e inclusive eu sou bem responsável por esse atraso, mas ele vai ser publicado também. E antes disso teve outras obras, né? Eu faço essa propaganda aqui, já aproveitando, porque eu acho que é importante para nós que haja essas publicações em língua portuguesa. Como foi falado pelo Yasser, infelizmente, a academia é muito eurocêntrica e também o mercado editorial, e não traz autores árabes, em primeiro lugar, né? Pensadores árabes, historiadores árabes e palestinos, e também muito menos traz obras, né, que contam o que aconteceu e qual é a história da Palestina. Então, eu acho muito importante que a gente possa furar esse bloqueio, e muitas outras editoras alternativas independentes têm feito isso. A Jan mesmo está cuidando disso agora, né, de finalizar uma coletânea, que eu tenho a felicidade de participar com um artigo, né? E eu acho bastante importante a gente trabalhar nesse sentido também, que isso é parte da nossa resistência também, trazer a nossa história, fazer com que ela seja conhecida. Eu costumo dizer que a Palestina e os palestinos são ilustres desconhecidos. As pessoas falam muito, mas não conhecem, né? Não conhecem essa história, e o que é trazido, no geral, principalmente pela grande mídia, pela mídia tradicional, quando fala de palestino ou palestinos, é uma visão fragmentada, né, que não permite um entendimento correto. E muitas vezes uma visão completamente contaminada, como todas as notícias que a gente vê nessa mídia, que tem por trás as grandes corporações transnacionais e tem um interesse, né? Ali tem seus filtros, né, nas agências internacionais, que também são vinculadas a esse interesse capitalista, imperialista. Então, a gente tem que tentar furar esse bloqueio de todas as maneiras. Isso é parte da nossa luta, da nossa resistência, assim como essa live, na verdade. Bem, o livro Al-Nakba eu divido em duas partes. A primeira parte, eu conto um pouco dessa história até a Nakba, desde os primórdios do sionismo político moderno até a Nakba, né? E a segunda parte, que eu acho a mais rica, na verdade, porque ela dá voz àqueles que nunca tiveram voz, né? Que são os palestinos de Cacum, em especial. Eu trago o depoimento de 3 deles, né, da mesma aldeia. Além disso, eu entrevisto o próprio Ilan Pappé, né, e também um judeu antisionista que formou uma organização chamada Zokrot, que a palavra significa lembrar. Ele vivia no kibbutz Baham, perto da aldeia do meu pai, e não sabia que aquelas ruínas eram ruínas, também havia ruínas de uma aldeia palestina. E ele ficou bastante chocado, ele brincava naquelas ruínas, né? E eles diziam sempre, na historiografia oficial israelense, diziam que eram ruínas dos mamelucos, dos cruzados, mas invisibilizavam aqueles que eles tentaram aniquilar e apagar da memória, fazer um memoricídio, como o Ilan Pappé coloca, né? E ele não sabia que brincava naquelas ruínas e que ali foi uma aldeia palestina. Quando ele descobriu isso, ele rompeu com o sionismo. Teve uma crise existencial, mas rompeu com o sionismo. E eu fiquei bem emocionado o dia que eu fiz uma entrevista com ele, e ele me mandou um vídeo arrancando a bandeira israelense do Parque Arqueológico Nacional
que hoje é a aldeia, que hoje é colocado onde era a aldeia do meu pai, Cacum. Então, ele arrancou a bandeira israelense, ele faz esse trabalho de memória dessas aldeias que foram destruídas. Eu não sei se você quer colocar alguma questão e depois eu volto a partir dessa introdução enorme que eu fiz, né? E aí depois eu volto. Bem, então, para quem está chegando agora, a gente já começamos a nossa conversa. Estamos com a companheira Soraya Missler, já iniciando o debate sobre a Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina que é baseado nesse livro. A companheira está falando sobre essas duas partes do livro. A gente vai fazer o seguinte, vamos deixar a fala sua, Soraya, você faz uma apresentação do livro e depois que você terminar a gente entra com perguntas. Eu acho que fica mais produtivo e comentários. Eu só vou pedir para o pessoal que está chegando agora curtir a página do Facebook da Kombi Marcelino Chiarello, se inscreva no canal Ghassan Kanafani, do Movimento de Libertação da Palestina, e eu vou pedir um outro favor importante, vá na página www.palestinalivre.com.br, acesse lá o mural Randala e deixe seu recado de apoio à causa palestina. É bastante importante para a gente, isso ajuda o site também a ficar melhor colocado e você vai ter vários materiais lá. Muitos desses, infelizmente, os livros em língua árabe ou inglesa, né? Pouca coisa em produção, mas nós estamos nessa tentativa de produzir. E eu fico feliz pela essa notícia que a Soraya está trazendo para a gente aí, que vai ter mais publicação, principalmente do mundo árabe para nós, né? E a gente não vai ficar atrás também, o Movimento Ghassan Kanafani também está traduzindo uma obra para novembro a gente lançar, do nosso companheiro Ahmed Jaradat, de Hebron, vamos traduzir para o português também. Então, estamos nesse esforço coletivo nosso de romper a barreira e aproximar mais os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras da luta palestina, né? Soraya, eu volto contigo. E assim. Opa, fala nessa. Seria bom você falar dos prêmios que a gente vai fazer sorteio no final. Seria bom, que tu não falou ainda antes de passar para a Soraya aí, acho que seria bom. Tá, então, o Ernesto está lembrando bem, uma boa lembrança, antes que eu já estava passando por isso. Nós vamos fazer um sorteio durante a apresentação. Eu preciso que todo mundo bote o nome, quem quer participar do sorteio, diga o nome completo, da onde está falando para a gente. A gente vai sortear um livro da Soraya, os 2 livros de poesia meus, que eu estou mostrando agora, A Amálgama de Luta e Beleza, Somos Todos Palestinos. Esse é o 2º livro, e o primeiro livro, Nosso Verbo é Lutar, Somos Todos Palestinos. E aí, junto com essa lembrança da Palestina livre aqui, que eu mostro para vocês agora. Então vai ser um kitzinho aí, vai ser 2 kits no final, o companheiro Ernesto vai fazer aí, mas tem que escrever o nome, dizer de onde está para poder participar, senão a gente não consegue fazer o sorteio. Soraya, volto para ti agora. Então, aproveitar para parabenizar, né, pelo canal e pelos 2 livros de poesia, eu tenho os 2, são excelentes, é um excelente prêmio, né, parte da nossa luta aí. Então, eu vou continuar com o livro um pouco, só antes de dizer que eu concordo plenamente com o que você colocou no começo, Yasser, que você fala que a causa palestina sintetiza todas as lutas justas. Eu costumo dizer que a causa palestina é símbolo de todas as nossas lutas contra a opressão e exploração. De fato, ela traz todos esses aspectos de uma luta contra a opressão e exploração. E ela conecta as lutas, né, contra a opressão, contra o racismo, isso eu posso falar mais para frente um pouco depois também, mas ela conecta as lutas, né, contra o genocídio do povo pobre, negro, indígena, nas periferias, todas essas lutas estão conectadas. Então eu vejo realmente que a causa palestina é internacionalista por excelência, inclusive porque a sociedade fragmentada está em todos os lugares, mais da metade da população palestina está fora das suas terras, né? Então traz esse componente aí. E
eu acho que a libertação da Palestina é parte da emancipação e da libertação de toda a humanidade. Bem, eu continuando aqui um pouquinho, eu vou bem resumir, assim, por conta do tempo, mas na primeira parte, então, eu trago desde os primórdios do sionismo político moderno, né, até um pouco antes, quando começam a surgir os primeiros pensadores que querem nacionalizar ou trazer um renascimento, né, dessa questão de nacionalismo judeu, né, que é uma construção. Então, isso acontece a partir das segunda metade do século XIX, né, e é o que é o germe, a semente para o sionismo político moderno, cujo pai é o Theodor Herzl, né? Ele publica o livro O Estado Judeu, em que ele traz as bases do que seria, né, esse projeto político colonial. E ele afirma que ele era nasceu na Hungria durante o Império Austro-Húngaro, era um jornalista totalmente assimilado, e depois em função das perseguições, depois ele começa a dizer que não era possível assimilação e que era preciso um Estado judeu em alguma parte do mundo. E não fica definida sequer que seria a Palestina. No Estado judeu, ele coloca: devemos preferir a Argentina ou a Palestina, né? E aí a ideia dele é que qualquer local que tivesse uma experiência bem-sucedida de colonização seria viável. Depois, no Congresso Sionista da Basileia, em 1897, com 200 delegados, é que eles definem que seria a Palestina, né? Inclusive, teria esse apelo dessas representações e desses mitos bíblicos que eles usam para colocar em prática o projeto colonial. Isso já desmonta um dos mitos sionistas de retorno a um local depois de 2, 3 mil anos. Isso é um mito criado, uma representação para a colonização. E desde o início, o sionismo sempre teve claro que para consolidar o seu projeto, o seu intento, precisava da aliança com o imperialismo do momento, que no caso, depois da Primeira Guerra Mundial, ao final da Primeira Guerra Mundial, e com o regime de mandatos, passa a ser a Grã-Bretanha, né, com a derrota do Império Turco-Otomano. E a Grã-Bretanha, então, na sua declaração Balfour, em 2 de novembro de 1917, se declara favorável à constituição de um lar nacional judeu na Palestina. É importante dizer que, em fins do século XIX, quando começa o sionismo político moderno, havia só 6% de judeus palestinos. A maioria não eram judeus, né? Então, eles tinham claro, desde o início, que era preciso o que eles chamavam, e os sionistas tinham mania de escrever diários, né, que são recuperados depois pelos novos historiadores israelenses a partir dos anos 80, que recorrem também a arquivos oficiais israelenses e comprovam que nesses diários eles sempre tiveram claro o que eles chamavam de transferência. Na verdade, a necessidade era um eufemismo para a necessidade da limpeza étnica. Então, a limpeza étnica sempre estava no horizonte, né? Seja sionismo de esquerda ou de direita, maquiado ou não, isso é comprovado, assim, é demonstrado pelos documentos que eu analisei, as obras que eu analisei para escrever esse livro, que sempre tiveram claro que para constituir um Estado de homogêneo, de maioria judaica, era preciso essa transferência populacional via imigração de judeus da Europa do Leste e Central para dentro da Palestina e expulsão dos nativos não judeus, né, para fora da Palestina, os palestinos em sua maioria, portanto. E começam as ondas de imigração ainda em fins do século XIX e elas vão seguindo, né, com essa transferência, e eles tinham esse lema de conquista da terra e do trabalho. A conquista da terra via expulsão das terras, tornar insustentável a vida naqueles locais, nas aldeias, a maioria da população vivia em vilarejos, aldeias rurais, né? E tornar insustentável, acentuar a pobreza e conquistar a terra colonizando-a, construindo os seus kibbutz, os seus assentamentos, os seus colonatos. Então, era essa conquista da terra. E a conquista do trabalho era, cada vez que eles se formavam um grupo de colonos,
eles determinavam trabalho exclusivo para judeus nas empresas, nas indústrias, nas fábricas, né? Isso foi aumentando a carestia, a pobreza, a miséria, né? E já havendo esse aumento da colonização. Contra tudo isso, depois há uma série de revoltas nos anos 20, inclusive é importante dizer que as mulheres têm um protagonismo histórico desde fins do século XIX, elas são as primeiras a perceber esse movimento colonial e a se levantar contra os assentamentos ainda em fins do século XIX. Há uma série de revoltas nos anos 20, há uma repressão brutal do mandato britânico da Grã-Bretanha. Depois, nos anos 30, essas revoltas em função da carestia, da pobreza, da miséria e da usurpação de terras se acentuam, e em 36 eclode a Revolução de 36 a 39, que começa com uma greve de 6 meses. Né? E esse é o momento em que se chega mais próximo da libertação da Palestina, em 1937. Ghassan Kanafani descreve muito bem a revolta de 36 e 39 na Palestina. Eu não vou me deter a isso por conta de tempo, mas é importante dizer que Ghassan Kanafani estuda as classes e os agentes em atuação no momento, e ele cunha o que ficou conhecido como um clássico dos inimigos poderosos da causa palestina naquele momento, a partir do seu estudo da Revolução de 36 a 39. Os inimigos da causa palestina: o imperialismo e sionismo, os regimes árabes e a burguesia palestina, que estava mais preocupada em ser a substituta do capital sionista ou sua parceira do que, de fato, libertar a Palestina. Isso é o que indica o Ghassan Kanafani naquele momento. Infelizmente, em função de todos esses inimigos poderosos, né, a Revolução de 36 a 39 é derrotada. O que contam os palestinos, através da sua memória coletiva, é que as pessoas eram enforcadas em praça pública para servir de exemplo. 5 mil mortos, pelo menos 5 mil mortos, isso números subestimados, né, que Ghassan Kanafani aponta no seu livro, 14, 15 mil feridos, e os palestinos totalmente vulneráveis. Para vocês terem uma ideia, ao final da Revolução de 36, 39, os palestinos não podiam sequer portar uma faca de cozinha. No final dos anos 30, como aponta Elampap, já estavam quase prontos os arquivos dos vilarejos. E eles, então, no começo dos anos 40, né, os sionistas constroem esses arquivos dos vilarejos. O que eram esses arquivos dos vilarejos? Eles mapearam as áreas que eles tomariam primeiro, começando pelas áreas mais férteis na Palestina, que eles promoveriam a limpeza étnica primeiro, nessas áreas mais férteis. Então, eles sabiam o número de homens que havia em cada aldeia, a topografia, qual o número de árvores, quais eram as terras mais férteis, qual o número de mulheres, e um dado importante eram aqueles que participaram, ou mesmo abrigaram, ou tiveram familiares que participaram da Revolução de 36 e 39. Como se demonstrou na história, os piores massacres nas aldeias palestinas aconteceram nesses vilarejos de onde saíram esses revolucionários. Bem, a partir desses arquivos dos vilarejos, eles construíram os planos de limpeza étnica. Foram 4 planos, A, B, C e D, o Dalet, que é o derradeiro, né? O plano Dalet é o que vai selar o destino dos palestinos em 1948. Dando um salto aqui, então, depois da Segunda Guerra Mundial, é constituída a Liga das Nações, que vai originar a ONU, né? E a questão da Palestina depois é entregue para a ONU, a recém-criada Organização das Nações Unidas, que em fevereiro de 1940, na verdade, o mandato britânico entrega para um comitê da ONU em fevereiro de 47 para decidir a questão da Palestina. Naquele momento havia cerca de 30% de judeus na Palestina, depois de várias ondas de migração. E mesmo assim, em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, recomenda a partilha da Palestina mais ou menos meio a meio, em um Estado judeu e um árabe, com Jerusalém sob administração internacional. Esse é o sinal verde para os planos de limpa étnica, tanto é que 12 dias depois começam a ser colocados em prática. E a fase mais agressiva se dá a partir de 10 de março de 1948. Nós temos em 9 de abril um dos massacres mais conhecidos, que é o massacre de Deir Yassin, né? É parte de 31 aldeias em que houve massacres de fato, genocídio de fato, que serviram de exemplo
para as outras aldeias para expulsar as pessoas e aterrorizar as pessoas. Inclusive, nessas aldeias, eles promoviam estupros e toda sorte de violência, e isso também fica na memória coletiva dos palestinos, né? Eu conto um pouco no meu livro que os palestinos falam de como era, né? O que aconteceu em Deir Yassin, para vocês verem como foi marcante e como foi utilizado pelo sionismo esse massacre como propaganda para a expulsão, né? Então, meu pai contava, e meu avô materno também palestino, que eles amarravam as pernas de uma moça num carro, num tanque, no outro e a abriam ao meio, abriam a barriga das mulheres grávidas à faca, estupros. Então, tudo isso ficou na memória coletiva dos palestinos e foi usado como terrorismo psicológico, como elemento para a limpeza étnica. Mas o caso clássico da expulsão nas aldeias é o que aconteceu na aldeia do meu pai. Eles cercavam a aldeia por 3 lados, deixando uma única saída para as pessoas irem embora. Bombardeavam o centro da aldeia, matavam jovens, homens, algumas pessoas e expulsavam violentamente essas pessoas, né? Isso está descrito no Plano Dalet. Em 15 de maio de 1948, é criado o Estado de Israel em 78% da Palestina histórica, avançando, inclusive, para o que recomendava a ONU, recomendação sem consulta aos habitantes nativos, e totalmente injusta, já que delegava um projeto colonial quase metade da Palestina histórica. Então, Israel se cria em 78% da Palestina histórica, num movimento violento de limpeza étnica que segue até hoje. O meu livro vai até aí, né? Aí depois, como vocês sabem, em 67, Israel ocupou o restante da Palestina, que é o que a gente ouve falar hoje sobre Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental, que a gente está falando muito hoje da anexação da Cisjordânia, ocupada desde 67. Bem, a segunda parte do meu livro é um estudo de caso sobre a aldeia de Cacum, de fato. E aí a gente tem as vozes desses sobreviventes da Nakba em Cacum. A gente tem 3 pessoas de lugares diferentes, uma delas é o meu pai, né, que veio para o Brasil em 56, né, por uma questão de sobrevivência. Então ele veio depois que o meu avô faleceu, aí o irmão mais velho assume a família, como as famílias árabes sabem que é tradição, e o irmão mais velho falou, precisamos sair daqui, né, para mandar comida para o pessoal aqui, né, porque se tornaram refugiados. E aí esse irmão mais velho do meu pai veio, depois veio um outro irmão, e depois veio o meu pai. O irmão mais velho do meu pai voltou depois de 5 anos, morreu lá na Palestina. O meu pai, infelizmente, não conseguiu voltar, né, e passou a vida inteira me contando, né, sobre essas histórias da Nakba, a história do que era Cacum, com um lirismo que é característico de você se conectar a um tempo e a um lugar do qual você foi arrancado violentamente. Como diz o poeta Murid Barghouti, a ocupação roubou-nos até o amanhã, né? Ela roubou além da terra, né? E dividiu as nossas famílias. O meu pai não pôde enterrar a mãe e os irmãos e muitas outras famílias. As famílias palestinas são totalmente fragmentadas. Os nossos parentes estão espalhados pelo mundo todo. E fica esse sentimento de retorno. O meu pai, quando eu era criança, a vida inteira me contava as histórias de um paraíso, né? Ele costumava dizer, e isso está no livro também, que judeus, muçulmanos e cristãos brincavam juntos sem rótulos na Palestina. Quem cria essa situação é o sionismo, essa divisão. Até então não existia isso. E é importante deixar bem claro isso, né? Que não é um projeto que tem a ver com religião, né? Tem a ver com um projeto político colonial. E também, assim, o meu pai contava que eles viviam em paz, eles tinham uma vida simples, mas feliz. E todos esses sobreviventes da Nakba relatam a mesma coisa, né? Nessa segunda parte do meu livro, a vida simples e feliz, né, que eles viviam, de plantar, de agricultura de subsistência, né, sem energia elétrica, água de poço, mas eles corriam livremente, eles tinham uma vida feliz. Inclusive, como eles eram pessoas muito simples, eles não sabiam do que estava sendo tramado para eles, né? Eles não tinham esse conhecimento e levavam a sua vida dessa forma, com as portas abertas, não existiam chaves, casamento nas vilas era todo mundo, né?
as festas, as portas ficavam sempre abertas para as pessoas, inclusive o sionismo se aproveita dessa hospitalidade quando constrói os arquivos dos vilarejos. Bem, então eles vão contar sobre isso e vão contar do momento dramático que eles viveram com a Nakba. Todos fazem um relato muito semelhante, né? E todos vão contar, inclusive, que no caso de Kakun, havia 200, 300 soldados iraquianos ali presentes. E a distância do comando iraquiano era de 6 quilômetros, estava em Turkarin, né? Que ficava a 6 quilômetros da aldeia do meu pai, onde Turkarin fica em 67, na divisa, né? Entre 48 e 67. E o comandante da aldeia, quando se viu cercado por milhares de milícias paracionistas ali, 2, 3 mil homens, chamou pelo rádio, falou, mandem reforços, nós estamos aqui com poucos aldeões, né, com poucos palestinos, cujas armas eles descrevem que faziam rir, eles construíam as próprias armas, porque eles tinham sido desarmados, eles estavam vulneráveis, os palestinos construíam as próprias armas com o que podiam. E havia esses soldados iraquianos na aldeia. E o que eles receberam, que muita gente sabe, o comandante iraquiano falou Macaomer, quer dizer, não tenho ordem, né? Então, retirem-se, mandou os iraquianos se retirarem para deixar os palestinos serem expulsos. Isso não aconteceu só em Kakun. Isso é parte da história de Kakun, que todos os sobreviventes contam da mesma forma. Aqueles iraquianos morreram como heróis e se recusaram a se retirar. E ficaram ali lutando, uma luta brava, heróica, que durou a noite inteira, como é descrito no meu livro. Mas, infelizmente, eles não tiveram condições de resistir a essas milícias paramilitares fortemente armadas, inclusive por armas enviadas via Tchecoslováquia, enquanto havia um boicote ao armamento dos palestinos, dos árabes. Então, essa é a situação, e ali acontece, então, o que a gente viu, que a sociedade foi inteiramente transformada, né? A Palestina foi inteiramente transformada, e Israel apresenta como uma guerra de libertação nacional, uma guerra de independência, que é uma das representações mentirosas. Na verdade, é um projeto colonial, né, como se demonstra na história, um projeto de colonização sempre em aliança com o imperialismo do momento, que depois vai vir a ser os Estados Unidos até hoje. Um pouco resumidamente, é isso que eu queria trazer para vocês e dizer que, assim como eu homenageei o meu pai, e dediquei esse livro para o meu pai, quando eu o escrevi, né, o meu pai me ensinou o que é ser palestino na diáspora, eu também dediquei aos milhões de refugiados palestinos. E, assim, essa é a homenagem que eu faço toda vez que eu falo desse livro também, né? Porque o meu pai ensinou o que é ensinado para todos os palestinos, que é você manter essa sua identidade viva, apesar dessa Nakba contínua, e passar de geração para geração, para que não se esqueça, para que a nossa memória não seja apagada. Isso é parte da nossa resistência também. Bem, para quem está chegando agora no debate, seja bem-vindo. A gente está conversando com a jornalista palestino-brasileira Soraya Misla sobre o seu livro. Eu estou mostrando ele aqui para vocês, Al Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina. Eu quero lembrar a todo mundo que está assistindo, deixe o seu nome, deixe de onde você está falando, para a gente poder no final fazer o sorteio dos livros. Vai ter esse livro vai estar dentro do sorteio, juntamente com os 2 livros de poesia meu. Então a gente vai fazendo um bloquinho de livros aí da questão palestina para todo mundo receber, tá? Vai mandando seu abraço também, vai mandando questões que no final a gente vai tentar sintetizar essas questões. Para começar os comentários, então, e o debate, eu vou passar para a primeira intervenção para a Jan. A Jan, pode ser você nessa primeira? Olá, boa noite, todo mundo ouvindo? Soraya, boa noite, é um prazer estar aqui, te reencontrar, né? Faz um tempinho. E, bom, você objetivo, eu estou com algum problema de oscilação de internet. Tem relação um pouco, a minha pergunta, tem relação um pouco com o que você está falando agora, a última parte do que você comentou, que não está, talvez, assim, não é o
cerne do teu livro, né, da tua obra, mas eu queria saber, a partir de você, a tua opinião, né, porque isso não é muito falado, a interferência dos países árabes, né, no processo da Nakba, né, tanto no sentido contra, né, assim, contra a partilha e a favor da Palestina, né, e como isso se coloca, né, para a nossa causa até os dias atuais. Isso é uma curiosidade minha, e eu acho que poucas pessoas também conhecem essa discussão. Então, eu queria que você me explanasse um pouco a respeito disso, tá? Por favor. Eu falo já, Yasser? Sim. Ok. Bem, desde a Nakba, e os historiadores falam isso, né, que existia essa questão, de fato, os países votaram contra a partilha e tal, mas, na prática, eles prometeram salvar a Palestina e o que os historiadores mostram é que isso era retórica, né? Que, na verdade, eles estavam muito mais interessados na divisão que seria feita, em ficar com a sua parte, né, ali, do que, de fato, a libertação da Palestina. A gente vai ver, por exemplo, que até 67 a Jordânia, de fato, fica com o que hoje é a Cisjordânia, né? E o Egito fica com Gaza. E, na verdade, desde antes disso, na revolta de 36 a 39, o Ghassan Kanafani descreve que regimes árabes fecharam as fronteiras para que os revolucionários pudessem receber armamento e pudessem participar dessa revolta e lutar, de fato, pela libertação da Palestina, e, inclusive, entregavam lideranças para o mandato britânico, né? Então, a gente vai ver que, na verdade, sempre, como o próprio Ghassan Kanafani coloca, estou vendo seu paizinho aí, né? Muita saudade do senhor, bom te ver. Desculpa, gente, mas é que eu gosto do pai da Jan, que me recebeu com muito amor e muito afeto lá. Então, a gente vai ver que, ao longo da história, né, o que se comprova é o que Kanafani falava, que esses regimes são inimigos da causa palestina. A gente vai ver, por exemplo, no Líbano, né, as leis racistas, o racismo que existe contra palestinos dos campos de refugiados. A gente vai ver em vários... O Egito também fazendo parte do bloqueio, né? A Gaza não é só Israel, né, mas o Egito também é parte desse bloqueio desumano há 13 anos. Então, essa ideia de que os árabes salvariam a Palestina não passou de retórica. Resumindo bem, né, a gente vai ver um monte de elementos na história que mostram isso. Torturas durante o regime de Hafez el-Assad na Síria, de palestinos. Então, várias questões assim que a gente vê, né, que esses regimes árabes nunca estiveram, de fato, preocupados em salvar a causa palestina, e hoje eles estão se posicionando contra a anexação, porque é tão bizarro, né, que até os cúmplices, inclusive a comunidade europeia, estão se posicionando contra, né, mas, de fato, é isso. Bem, para quem está chegando agora, sintonizando agora, a gente está no debate com a companheira Soraya. Lembrando, deixe o seu nome, curta a página do Facebook da Kombi Marcelino Chiarello, vá na página www.palestinalivre.com.br, vá lá no mural da Randala e deixe o seu recado de apoio à causa palestina. Esse ato de solidariedade ajuda esses espaços que a gente vem construindo. Se inscreva no canal do YouTube Ghassan Kanafani, é importante isso. No final, a gente está lembrando, deixar o nome, o local que você está nos assistindo, porque é importante para a gente fazer o sorteio do livro da Soraya. São 2 livros, são 2 bloquinhos que a gente está fazendo. É o livro da Soraya, 2 livros de poesia e a nossa faixa da Palestina Livre para o pessoal. Então, é um belo presente aí para quem está nos assistindo. Eu vou passar a palavra para o comentário e para a pergunta para o professor Emerson. Emerson, é contigo. Soraya, quero dialogar contigo. Acho que
importante assim, as colocações que tu faz. E como eu sou da área de história, né, eu acho que quando tu estava falando, enfim, me veio assim, muito claramente a questão da memória. A gente tem uma construção da narrativa muito distante, muito fora do que de fato foi o processo de opressão, de ocupação na Palestina, de divisão, enfim, e de dispersão do povo palestino, né? A gente tem, se pegar pelos livros didáticos no Brasil, enfim, e na própria academia, geralmente se constrói a narrativa primeiro, né? É uma questão religiosa, é um conflito que na base do conflito está a questão religiosa. São os judeus contra os árabes, enfim, daí reduz todo o processo de opressão, de dispersão e, inclusive, de exploração econômica, social, à questão religiosa. Ou então tu vai encontrar a narrativa, né, que justifica, que explica a partir da lente do sionismo, né? Vai explicar, justificar, não, mas eles também tinham direito, os judeus, àquela área, tem que fazer uma certa concertação para que os dois povos habitem o mesmo espaço. Isso está muito distante da realidade. A gente sabe, né, que nesse contexto aí do pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, tu tem um mundo que se torna uma reorganização da geopolítica, o mundo dividido em dois polos, o polo capitalista, enfim, que passa a ser liderado pelos Estados Unidos, e o polo liderado pela União Soviética. Nesse contexto, é importante que os Estados Unidos, que o Império, tivesse, né, uma penetração na região para ter como área de influência. Então, pode-se explicar o Estado de Israel nessa perspectiva, ou seja, constrói, divide, né, puxa o Egito ao lado, divide o mundo árabe, entre aspas, e passa a ter uma área de influência, né, um Estado com apoio militar, enfim, na região, alinhado com os interesses norte-americanos. Daí, nesse sentido, eu queria que tu pudesse pontuar, porque, assim, é muito significativa a tua fala, né, quando tu começa a dizer, não, mas isso foi um processo de higienia social, isso foi um processo de extermínio, né, de parte da população. Tu poder explicar melhor para a gente, né, quem não tem contato com a literatura, com a historiografia palestina, poder dizer, economicamente, o que significou o Estado, a criação do Estado de Israel para os palestinos, quantas pessoas foram expulsas, mortas, a economia, né, puder pontuar para nós, porque isso é importante, né, para a gente acabar com esse mito, né, com essa falsa narrativa que a questão é meramente religiosa, enfim, e que de fato, ou seja, tu tem pessoas que foram, enfim, famílias separadas, território, enfim, puder de forma mais objetiva nos pontuais, eu acho que é importante para a gente esclarecer a discussão, enfim, isso enriquece o debate, enfim, seria muito importante. É isso. Obrigada. Então, como eu disse, houve uma mudança completa em todos os aspectos, econômicos, sociais. A Palestina, por exemplo, tinha portos, né? Tinha o Porto de Haifa. Jerusalém era uma cidade que tinha um desenvolvimento, havia algumas indústrias. Isso tudo é perdido com a colonização em relação aos palestinos. Então, tem uma perda socioeconômica muito grande em relação à Nakba. Basta dizer que 800 mil palestinos em 48 e depois mais 350 mil palestinos em 67 são obrigados a deixar tudo para trás de uma hora para outra. Tudo. Sair com a roupa do corpo e levavam a chave, como a gente sabe, né, como símbolo símbolo do retorno. E, de fato, eles esperavam retornar. Né? O meu pai, por exemplo, conta que eles imaginavam que em 2 dias eles voltariam para a aldeia deles, eles nunca mais puderam voltar. Então, há uma perda nesse sentido, né, total. Eles viviam da agricultura de subsistência, eles tinham as suas plantações, eles tinham as suas oliveiras milenares, e tudo isso é derrubado, né, e é passado com o trator em cima, e eles se tornam refugiados. Hoje são 5 milhões de refugiados vivendo em campos, a um raio de 150 quilômetros da Palestina histórica,
fica impedidos de retornar. E ali, graças à pobreza, se você visitar um campo de refugiados, você vai verificar que muitas vezes tem esgoto escorrendo a céu aberto, tem uma situação muito grande de pobreza, desemprego, há um elevado índice de desemprego em relação aos palestinos, né? Gaza, que é a área mais densamente povoada, a maioria vive de ajuda humanitária, né? Os índices de pobreza e desemprego são elevadíssimos, mais de 50%. Isso se acentua, por exemplo, a própria ONU chegou a afirmar que Gaza vivia uma situação que se tornaria inabitável em 2020, para a gente ter uma ideia. E tudo isso é consequência da Nakba, começou lá atrás, né? As famílias palestinas têm um relato muito interessante, porque as famílias tinham árabes, né? Tinham joias, as mulheres tinham joias, era parte dos costumes, né? E não com esse valor que as pessoas colocam hoje, que só rico tem joia, mas as famílias nos vilarejos tinham joias. Minha avó tinha joias, né? Ganhavam no casamento e tal, né? Enfim. E quando houve a Nakba, o que essas mulheres pensaram? Eu vou colocar as joias nas minhas roupas para poder sustentar a minha família. E há vários relatos na memória coletiva que mostram isso, que as pessoas, as mulheres levaram as suas joias, né? Lembraram de carregar suas joias, e isso garantiu a sobrevivência em algum tempo nos campos de refugiados. Mas eles perderam tudo, saíram com a roupa do corpo. Foi o caso do meu pai, foi o caso de 800 mil palestinos. Teve um impacto, mesmo antes disso, quando era trabalho exclusivo para judeus, a diferença salarial ultrapassava os 1000%, né? Que era uma forma de empobrecer e tornar miserável aquela sociedade, né? E o que a gente vê hoje é que nessa expansão colonial agressiva que segue, os impactos socioeconômicos se mantêm e têm origem na Nakba. Não sei se eu respondi. Bem, para quem então está chegando no debate, nós estamos conversando com a companheira Soraya, nós estamos falando sobre o livro Al-Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina. Nós estamos no momento em que a gente discute, cada um dos companheiros faz uma intervenção e uma pergunta. Nós estamos centrando agora nesse momento sobre a questão do livro e sobre a questão da temática da Nakba. Eu vou pedindo para você que compartilhe no Facebook, que entre no canal do Ghassan Kanafani no YouTube, e se inscreva no canal, que visite a nossa página. É importante que você deixe o seu nome, de onde está falando, para no final a gente poder fazer o sorteio dos brindes que a gente está organizando aqui. Soraya, eu quero aproveitar e intervir um pouco também nessa questão da Nakba, e eu quero primeiro, em relação ao livro, essa segunda parte, que você até chama a atenção, para mim também a parte mais rica e mais importante do livro, que é dar voz aos palestinos. Isso é muito importante para nós, porque existe um palestino antes da Nakba e existe um palestino pós-Nakba. E o palestino da pós-Nakba, a construção da identidade passa por esse momento trágico, né? Então, dar voz a essa tragédia, ao sofrimento, também faz parte da identidade do palestino moderno. E nós temos uma pobreza muito grande de literatura em língua portuguesa que fala sobre o sofrimento palestino, e principalmente da boca dos palestinos contando essa história. E eu sempre gosto de salientar, quando a gente lê essas histórias, e no teu livro você tem uma passagem bastante interessante, que é essa questão, por exemplo, dos iraquianos, dos soldados iraquianos que ficam a despeito do comando, defendendo e morrem na Palestina, né? Mostrando que, quando a gente fala que do Líbano, nós estamos se referindo ao regime do governo libanês, não estamos falando do povo libanês, não estamos falando do povo egípcio, nós não estamos falando do povo iraquiano, porque os árabes, de maneira geral, têm um sentimento muito solidário com a questão da Palestina. Eu sempre que viajo para o mundo árabe, eu brinco, eu sou descendente libanês, mas eu me apresento primeiro como palestino. E é totalmente diferente quando você se apresenta como descendente libanês e quando você se apresenta como descendente de palestino. Há uma solidariedade que brota em todos os cantos, desde o norte da África até a região da Grande Síria, né?
Então, isso é uma coisa importante a gente chamar a atenção aqui. E é muito rico esse episódio dos soldados iraquianos, e há uma passagem também numa entrevista que eu gosto muito, e que ele, no finalzinho, ele lembra que são essas coisas simbólicas, né, da Nakba, que são muito fortes, imagens muito fortes, que um dos relatos que você escreve numa das entrevistas, um dos entrevistados lembra que havia um sheikh, tipo um padre, né, muçulmano, que viveu a vida inteira olhando sempre, ele só sentava em direção à face virada para a Palestina. Para quem não sabe, os muçulmanos rezam em direção a Meca, né? E aqui essa demonstração de um sheikh sempre olhando para a Palestina tem esse símbolo importante do retorno, da ideia bela de que ela não sai da nossa cabeça, né? E ele termina o relato dizendo que a Palestina é maravilhosa, né? Cheia de arte, tudo bonito, tudo é bonito, tudo é mais bonito na Palestina. Isso é importante, porque isso mostra o sentimento que nós tínhamos antes da chegada do sionismo, né? E eu quero, no debate sobre a Nakba, eu quero assinalar algumas coisas que para mim são fundamentais, que todo mundo que esteja assistindo entenda. O sionismo teve uma leitura estratégica que sempre foi a da limpeza. Eles sempre tiveram clareza que o território histórico da Palestina deveria ser limpado. Essa é uma visão estratégica deles. Então, eles nunca abandonaram essa visão estratégica. E usaram várias táticas ao longo do tempo para isso conseguir, né? E eles entenderam que, estrategicamente, conseguir isso tinha que estar aliado sempre a um grande império. Foi assim com a Inglaterra até a Segunda Guerra Mundial, e agora com os Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, e mais claramente, mais abertamente, pós-67, e agora com o Trump nem se fala, né? Não há nenhum segredo para ninguém mais. E nesse exercício, uma coisa que eu gostaria de lembrar é que a Revolução de 36 e 39, que foi brutalmente reprimida, representa o momento anterior à Nakba mais importante da nossa resistência. Nós tivemos várias revoltas na década de 20, como lembrou a Soraya, nós tivemos na década de 30 mais ainda, porque a década de 30 pressionou com a população, com o aumento da imigração oriunda da ascensão do nazismo na Europa. Então isso tensionou mais as coisas na Palestina, houve mais revoltas, mas 36, 39 foi o nosso ápice. E a derrota desse movimento possibilitou que os planos que a Soraya bem lembra que deram na Nakba pudessem ser realizados por Israel. Se nós tivéssemos ganhado em 36, 39, nós teríamos provavelmente interrompido esse processo. O Ghassan gosta de lembrar disso, e é uma coisa importante mesmo para a gente ser lembrado. Mas é também importante, e aqui é o meu ponto que eu queria provocar a Soraya, lembrar que o grau de sofisticação de maldade na Nakba é imenso. A Soraya está lembrando aqui que eles sabiam todas as vilas, eles sabiam as rotas de fuga das vilas, e dentro desse plano havia um exercício que o Rashid Khalid e o pai dele, o Walid Khalid, sempre gostaram de lembrar, que o ataque a Deir Yassin, que se dá antes, e, portanto, da criação do Estado de Israel, ele tinha um objetivo de fazer com que aquela população assustada fosse para Jerusalém e botasse medo na população de Jerusalém. Jerusalém era onde a elite árabe tradicional ligada à terra, a aristocracia rural, vivia, para que essa aristocracia rural fugisse de medo. Fazia parte, portanto, desse plano. Então, quem pudesse assumir a liderança de uma resposta aos ataques sionistas tinha que ser decapitado. Então, a elite árabe, que havia até então feito sempre o jogo com os britânicos, ela poderia, por alguma razão, uma fração dela, algum setor dela, poderia fazer isso. Independente disso, os judeus foram lá, os judeus sionistas foram lá e fizeram um massacre assim para assustar essa elite. A outra parte, a parte dos trabalhadores, trabalhadores urbanos. A Palestina era praticamente camponesa.
Os trabalhadores urbanos estavam muito presos aos trabalhadores portuários de Jaffa. Jaffa era a grande cidade urbana dessa época. Então, o bombardeio sobre Jaffa é terrível. Ou seja, os trabalhadores que poderiam, os sindicatos, as organizações dos trabalhadores que poderiam assumir uma posição de liderança contra as forças que desencadearam a Nakba, também era decapitado naquele momento. Então, foi um plano muito minucioso, com muita maldade, com muita sofisticação de quais as rotas que a população iria fugir, de quais os setores que poderiam se contrapor e que tinham que ser eliminados rapidamente, quais são as possibilidades de que o povo palestino poderia receber ajuda e tinham que ser eliminados rapidamente. Então, é um grau de sofisticação muito grande. E é por isso que eu sempre gosto de lembrar, Soraya, que o sionismo é o filho tardio do movimento neocolonialista europeu. Com isso, eu quero dizer sempre assim, é aquele que pegou tudo que é de ruim do neocolonialismo, tudo que é de maldade, toda a sofisticação da maldade está concentrada nessa gente. Eles puderam ver o colonialismo em todo o mundo e deter todas as táticas mais terríveis e saber aprimorar elas, né, que nós conhecemos no curso de toda a colonização deles na Palestina. Essa é a minha provocação para ti. Passo para você, Soraya. Então, eu acho muito importante o que você colocou, né? Porque você fez uma descrição muito importante e tal, e inclusive deixou bem claro isso, que eu falo dos regimes árabes, não dos povos oprimidos, né, por esses próprios regimes, não dos trabalhadores, trabalhadoras que sempre levantaram a bandeira da Palestina e levantam até hoje, né? A gente muitas vezes diz que alguns são mais palestinos do que os palestinos, né? Então, eu acho bem importante trazer isso. A gente tem que ter clareza dos nossos inimigos, mas também dos nossos aliados. E os trabalhadores, trabalhadoras árabes são nossos aliados, assim como os judeus antisionistas, né, assim como os oprimidos e explorados em todo o mundo. É com esses que a gente quer, a gente entende que vai seguir rumo à libertação, né? Esses são os nossos aliados de primeira hora. E o que você colocou é bastante importante. Eu acho que essa crueldade que você traz, inclusive, está presente na construção, nas representações para a colonização sionista. Eles desumanizavam os palestinos, eles não consideravam os palestinos humanos como eles. Eu descrevo em uma parte do meu livro essa visão que Eduardo Said chamava de orientalista, e que ele tem um livro que fala de orientalismo, né, que ele dizia que seria o posto avançado da civilização. O Israel, antes de se constituir nessa aliança com a Grã-Bretanha, a ideia é que seria o posto avançado da civilização contra a barbárie. É a propaganda que eles faziam para o imperialismo, né, que não estava nem um pouco preocupado com os judeus que vinham sendo perseguidos. Não era isso, eles queriam esse enclave militar numa região estratégica geopoliticamente, porque a Palestina é local de trânsito entre África e Ásia, Europa. Ela é importante ali na região, né? E tanto é que ela sempre foi ocupada, sempre ela foi ocupada. Eu, quando fui para a Palestina, eu fui para a Palestina 3 vezes. Infelizmente, 2 delas eu não pude entrar, né? Porque o racismo, o apartheid, a colonização e a tentativa de silenciamento e a chantagem começa desde a fronteira. Isso é característico do Estado de Israel. Então, é uma tentativa de intimidar toda uma comunidade para que não fale, para que não denuncie, quando você coloca alguém e nega a entrada, né? Além do mais, tem várias criminalizações, como, por exemplo, do movimento BDS, Boicote, Desinvestimento e Sanções, com lei que impede a entrada de militantes do BDS, ativistas do BDS. Mas quando eu estive na Palestina, conversando com um primo, andando pelas ruas da Palestina, ele dizia assim, e eu acho que isso é o que Israel jamais vai poder derrotar, sabe? Essa coisa de, esse sentimento de que, para aqueles que não têm nada a perder, o sangue e as lágrimas são fermento, sabe? E se não for eu, vai ser o meu filho, o meu neto, mas eu vou construir hoje para isso. E esse primo dizia assim, a Palestina passou por aqui, ele citava 80 ocupantes, né?
E nenhum conseguiu ficar. Este também não vai conseguir. E eu emendo com o que meu pai dizia: nenhum imperialismo dura para sempre. Meu pai sempre disse isso para mim: nenhum imperialismo dura para sempre. Isso mostra a questão da resistência heróica histórica, né, dos palestinos. Então, acho bem importante que você trouxe, né, essa questão da desumanização, porque só uma desumanização tamanha pode fazer com que eu não enxergue aquele como igual a mim e que eu possa fazer essa colonização agressiva. Aquele é inferior a mim, né? Ele deve ser eliminado, ele deve ser desprezado ou eliminado. E tem declarações dos sionistas em relação a isso, né? E eles construíram essa ideologia. Tanto é que tinha a ideia de uma terra sem povo para um povo sem terra, um dos lemas do movimento sionista, né, que foi construído por um intelectual da Grã-Bretanha, um sionista, que era o Israel Zangwill, e eles sabiam claramente que tinha gente lá, mas eles consideravam um não povo, entendeu? A desumanização era tamanha que eles consideravam um não povo, né? E eu acho que isso é parte constitutiva dessa ideologia para a colonização, fez parte desse projeto. Mas o que eles não contavam é que essa ideia de que eles diziam: vamos apagar os palestinos do mapa, né? Eles vão esquecer. O primeiro-ministro de Israel, Davi Ben-Gurion, né, dizia: os velhos morrerão, os jovens esquecerão, né? E a memória coletiva está aí, as pessoas continuam a se reivindicar palestinas, essa reconstrução da identidade nacional é muito forte. Nos campos de refugiados, quando você visita, criança pequenininha afirma: aquela terra é minha e eu vou voltar para a minha terra. E isso é inspirador para as nossas lutas em qualquer lugar do mundo. Não há como derrotar esse sentimento, na minha opinião, né? Não há como derrotar isso, sabe? Pode levar muito tempo, mas eu acho que não tem como derrotar. O sionismo vai ser derrotado. Aliás, está no pior momento da sua imagem no mundo, né? É importante afirmar isso. E o imperialismo também está em crise. Então, é importante que a gente atente para isso. Sim, a Palestina, a situação é dramática. Tem essa questão da anexação, que é tentar sepultar de vez a causa palestina, que a gente pode falar depois, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o sionismo está no seu pior momento. Tanto é que tem colonos agora falando contra a anexação. Não há acordo sequer dentro do governo sionista em relação a isso. E o imperialismo em crise, como a gente pode ver agora com Trump. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos com a companheira Soraya fazendo o debate sobre a Nakba. Nós decidimos fazer o debate em dois blocos, né? Um primeiro bloco mais centrado na questão do livro, do estudo, e um segundo bloco mais sobre atualidades e as perguntas de quem está participando. Eu peço para que você que está nos assistindo deixe a sua pergunta para a gente poder ler no final, diga de onde está falando, para que a gente possa também, durante a transmissão, ir sinalizando aqui. A gente vai ter um sorteio no final também, então é bastante importante que você deixe o nome para a gente poder fazer o sorteio corretamente. Agora a gente vai caminhando, Soraya, para esse debate mais sobre a atualidade, e eu vou passar para o companheiro Ernesto. Ernesto, a palavra está contigo. Então, boa noite a todos os companheiros e companheiras que estão participando desse momento importantíssimo. E eu aqui, Ernesto, do MST, muitas vezes já prestamos solidariedade, somos companheiros também nessa resistência da Palestina. E esse tema da resistência, da luta do povo palestino é o que mais me chama a atenção, me dá, também desperta o sentimento de luta e de dignidade. Eu queria dialogar contigo, camarada Soraya, sobre duas perguntas, sobre duas questões. Uma delas é sobre essa questão desde a criação do Estado de Israel, criado aí pelo relato que tu coloca aí, desde 1945 para cá, qual foi a perca do território palestino até os dias atuais, até os dias de hoje? Qual foi a perca desse território que Israel já tomou, né, se apropriou disso, roubou dessa terra palestina? Então, essa é a primeira questão.
Segundo, é dialogar um pouco isso que tu já colocou aí no final, sobre o que é essa anexação da Cisjordânia a Israel. Então, aí a gente sabe que teve uma relato agora, inclusive hoje, né, o dia 1º de julho, e vários pronunciamentos de várias lideranças também internacionais contra essa anexação. Inclusive o secretário-geral da ONU, né, Antônio Guterres, também falou que é contra a anexação, mas parece que Israel, os Estados Unidos não vão dar ouvido para a comunidade internacional e vão fazer essa anexação. Então, gostaria de ver também, ouvir um pouco o que é essa anexação da Cisjordânia a Israel. Então, são essas duas perguntas. Depois, acho que a gente pode dialogar com as perguntas que vão vir do povo que está participando aqui também, sobre essas duas questões, camarada Soraya. Obrigada, Ernesto. Bem, primeiro, a perda de território palestino até os dias atuais. Eu já ouvi falar em 85% a 91%, né? Algo como 9% só estaria sob mais ou menos controle palestino, mas sem nenhuma autonomia de fato, né? Na verdade, o que a gente vive hoje é um regime institucionalizado de apartheid na Palestina, né? Então, a anexação é a consolidação total desse projeto colonial sionista, já emendando com a sua questão, né? Em fins de janeiro, então, Trump fez esse anúncio unilateral do que eles chamam de paz para a prosperidade, acordo do século, um acordo que nunca existiu, de fato, né? Um acordo sem palestinos, imaginem, né? Está mais para uma declaração Balfour, né, do imperialismo, do que qualquer tipo de acordo, né, totalmente unilateral. E o que é esse plano de anexação? Esse plano foi discutido. Oi, querida, Habibti, linda, linda, beijo. Esse plano foi discutido durante 3 anos e meio, não se chegou a nenhum acordo, nem os países árabes concordavam, Palestina se retirou, enfim. E então ele anunciou de forma unilateral, diante de um Netanyahu bastante sorridente, que dizia: finalmente tivemos reconhecida a Judéia e a Samaria, que são os nomes com que eles chamam a Cisjordânia. O acordo, esse dito acordo do século, na verdade, é um documento que tem 181 páginas, e eu tive a paciência de ler, né, pelo menos passar os olhos no que eu achava que era principal, e ele coloca, por exemplo, questões como Jerusalém, capital indivisível, que o imperialismo afirma desde dezembro de 2017, né, quando nós sabemos que os palestinos reivindicam Jerusalém como a sua capital histórica, né? Não existe um consenso, tem alguns que falam em Jerusalém Leste, né? No meu caso, eu defendo a Jerusalém inteira, assim, mas eu acho que nenhuma concessão a um projeto colonial, mas essa é a minha opinião. Mas, na verdade, assim, então, tem essa questão de Jerusalém, os assentamentos ilegais israelenses, que são a face mais agressiva da expansão colonial nas últimas décadas, aí seriam legitimados, né? O apartheid, a legitimação do apartheid, a legitimação da ocupação criminosa, o retorno dos refugiados é totalmente rifado, está lá claramente colocado no plano, né, que os refugiados devem ser reassentados nos países árabes, né? E, inclusive, é uma ameaça de expulsão dos 1,5 milhão de palestinos que vivem onde hoje é considerado Israel, né? Que são submetidos a 60 leis racistas. Quando se fala em toda essa anexação, no plano indica e aponta essa possibilidade de que eles se tornem os novos refugiados, inclusive, e com essas anexações, inclusive do Vale do Jordão, fundamental para a sobrevivência dos palestinos, porque tem a questão da água,
com todas essas anexações, o que a gente verifica é que com essa expansão colonial haveria mais expulsão, mais ordem de demolição de casas, mais refugiados, mais crimes contra a humanidade. Esse é um pouco do resumo do tal do plano, né? E Netanyahu vem afirmando desde janeiro que implantaria em tal data, a data que tinha sido colocada era 1º de julho. Acontece que a própria comunidade europeia, a Holanda, por exemplo, hoje declarou sanções a Israel se anexar, se o plano de anexação for levado a cabo. A comunidade europeia diz que não reconhecerá, né? A ONU está contra, o mundo inteiro está se posicionando contra, de tão bizarro, de tão escancarada que é essa anexação. Mesmo essa cumplicidade que é histórica dessa comunidade internacional, aliás, os palestinos costumam dizer que foram ignorados e esquecidos pelo mundo. E eles têm razão de dizer isso, porque olha a situação deles. Eu costumo dizer que se as pessoas tivessem condenado lá atrás a Nakba, hoje a gente não tinha anexação. Se tivessem feito algo em relação a essa expansão colonial contínua, não teríamos anexação, né? E é importante dizer que os acordos de Oslo, também os desastrosos acordos de Oslo em 93, eu não vou entrar em detalhes aqui, entre a OLP e Israel, intermediado pelos Estados Unidos, foram também um elemento para consolidar esse apartheid e essa colonização muito importantes, porque a autoridade palestina recém-criada foi um dos protocolos de Paris, que eram parte dos acordos de Oslo, passou a ter cooperação de segurança com Israel, né? E qualquer revolta encontrava-se com essas forças policiais da autoridade palestina, que passou, de fato, sem nenhuma autonomia e dependência econômica integral de Israel, a ser gerente da ocupação. Então, é uma situação dramática. E essa anexação é resultado dessa cumplicidade, sim. Inclusive de governos que, na retórica, ou mesmo nos votos favoráveis à ONU, continuavam a fazer acordos, inclusive militares, com Israel. Nós não podemos ignorar esses elementos da história. Aqui no Brasil, nós tivemos, nos últimos anos, o Brasil foi alçado ao 5º maior importador, um dos 5 maiores importadores de tecnologia militar. E eu sempre lembro do meu amigo Reginaldo Nasser, que dizia: eu preferia que a Dilma falasse mal da Palestina e não fizesse acordos com Israel, porque esses acordos sustentam a ocupação, né? Sustentam a ocupação e oprimem e promovem o genocídio do povo pobre, negro e indígena aqui no Brasil. É uma via de mão dupla, oprimindo lá e oprimindo aqui. E isso leva a essa anexação aí que visa sepultar de vez a causa palestina. A gente vê que estão dando visibilidade, felizmente, há uma discordância em relação a essa situação dentro do próprio governo israelense por pressões externas e também por conta de acordos que eles não querem perder, nada de humano, de humanidade, né? E pressões, inclusive, de colonos, né? Sionistas. Há pressão de colonos sionistas que economicamente acham que a anexação não é vantajosa para eles. Também nenhuma humanidade, né? Então, o Benny Gantz, que é ministro da Defesa, afirma que não se deve promover a anexação em meio à pandemia de coronavírus, é uma justificativa que ele deu, né? Ou então que a anexação ainda está em fase de preparação e agora foi adiada, né, pelo que nós temos informação, para 10 de julho. Nós precisamos seguir lutando, né? E uma das lutas importantes é a gente levantar essa questão, não à anexação, não ao sionismo, e embargo militar a Israel. Hoje existe uma campanha nesse sentido, por embargo militar a Israel, por pressionar, né, de que não ocorra essa continuidade dessa expansão colonial, sem, contudo, esquecer que Israel, mesmo que não legitime essa anexação, continua fazendo isso. O pessoal da Cisjordânia está dizendo que ela já é realidade, e que muitas vezes ela ocorre sem essa visibilidade que está sendo dada hoje, assim como o que acontece em Gaza, né? E como eu falei, a situação em Gaza é insustentável, mas as pessoas só veem quando os bombardeios são massivos, e tem bombardeios contínuos a Gaza,
Metade das crianças vive um quadro grave de desnutrição crônica. 96% da água potável é contaminada. Ontem Israel atirou nos pescadores em Gaza. Vocês viram em alguma mídia eles falarem sobre isso? Isso é a realidade do povo palestino. A anexação é parte disso. Que bom que o mundo está olhando. Que bom que o mundo está condenando. Mas é preciso continuar. A nossa luta tem que ser contínua. A solidariedade internacional tem que ser contínua, né? Nós precisamos seguir nessa luta continuamente, cotidianamente e diariamente, rumo a uma Palestina livre, que eu defendo que seja do rio ao mar. O que significa isso? Um Estado único palestino, laico, livre, democrático, não racista, com direitos iguais para todos e todas que queiram viver em paz com os palestinos, com o retorno dos 5 milhões de refugiados às suas terras. Muito ao contrário do que o sionismo planeja e do que essa anexação tenta fazer. Bem, pegando o gancho, então, aí da Soraya, e tomara que socialista também. Aí já aí fica melhor ainda. Você que está assistindo a gente está no debate sobre a questão da Nakba com a companheira Soraya. Não esqueça de deixar o seu nome aí, diga de onde você está falando, para que a gente possa fazer o sorteio no final. Quero pedir mais uma vez, isso é importante. Vá lá no YouTube, vá lá no canal do Ghassan Kanafani, se inscreva no canal, vá na nossa página www.palestinalivre.com.br. Você tem muitos materiais sobre a Palestina lá, mas eu quero que você acesse o Mural Handala e deixe o seu recado de apoio e de solidariedade à causa palestina. Dessa forma você ajuda o site e ajuda a luta palestina no Brasil. Ainda nesse segundo bloco já, sobre temas da atualidade, eu vou passar a questão à nossa companheira Jan. Já é contigo. Olá, retomando. Bom, é uma aula, né? A fala da Soraya é uma inspiração para a nossa luta, e é uma aula histórica, política, enfim, né? É um grande aprendizado, né? Tem uma bagagem, uma propriedade. E obrigada, Soraya. E, Soraya, eu queria te fazer um questionamento, né? Eu saber um pouco a tua opinião desse atual contexto brasileiro, né? Com esse atual governo que nós temos aí, que retoma, praticamente tivemos em 47, né? O voto decisivo do Oswaldo Aranha com a resolução da partilha, né, que determinou a diferença de voto para a resolução da partilha, resolução 181 da partilha da Palestina histórica, né? E passados 73 anos, temos agora um governo que explicitamente se coloca, né, contra a Palestina, contra a nossa luta, e fazendo votos contrários à Palestina na ONU, né, a despeito de toda essa luta e esse apoio, né, que a gente encontra agora, que você estava dizendo, tanto pela comunidade europeia, aqui também nossos apoiadores palestinos, a ONU, né, e esse atual governo, ele vem, na verdade, dizimando todas as minorias políticas, né, tanto na educação, na saúde, a população negra, a população indígena, a população do campo, e os palestinos também, né, enquanto uma minoria política. E eu queria saber a tua opinião a respeito desse processo, como a gente pode trabalhar com isso, enfrentar essa situação, né, que a gente vive, e que, assim, como você acabou de dizer, esteve presente em outros governos ao longo da nossa história, né, com esses acordos e com essas negociações e compra de tecnologia militar, treinamento militar israelense, que é o mesmo treinamento dos policiais que vão atingir a periferia, que vão matar os negros, né? A gente tem estudos sobre isso, fazendo uma comparação do ataque na Palestina e do ataque nas comunidades cariocas, que são muito semelhantes, né, porque eles são baseados pelo mesmo treinamento militar e policial, nessa farsa da UPP, das polícias pacificadoras e tudo mais, né. E aí, e eu acho que também é importante, já citando também a gente que está na academia, é a questão do BDS acadêmico, né, quando a gente boicota os livros e materiais que têm todo um posicionamento sionista nos seus conteúdos, e também as lives
enfim, os documentários, eu acho que esse boicote também é importante. Mas eu queria saber a tua opinião sobre esse atual contexto e como nós podemos enfrentá-lo, né, em relação ao governo brasileiro, a essa, na verdade, uma questão social que está acontecendo, né, de talvez um posicionamento de direita e de extrema direita que acaba enfraquecendo não, mas prejudicando a nossa luta nesse sentido. De fato, a gente tem uma mudança do ponto de vista diplomático a partir do governo Bolsonaro, que é o sionismo explícito na cadeira do Planalto, né? A gente vê que em todas as suas manifestações ele faz que existe a bandeira de Israel ao fundo, né? Tem uma confusão das lideranças neopentecostais, né, que elas não são confusas, elas têm os seus interesses, mas confundem a base, né? É muito importante separar isso. Eu respeito todas as religiões, né? E eu acho que é muito importante, que eu tenho certeza que nenhum evangélico, né, concordaria com o que acontece com o povo palestino, se soubesse o que acontece, né? E é preciso separar sempre a liderança da sua base, e Bolsonaro faz essa confusão deliberada, né? E reproduz todos esses estereótipos, caricaturas e preconceitos como o racista que ele é, né? Então, de fato, a gente tem essa mudança. Inclusive, pela primeira vez, o Netanyahu veio a uma posse, né, de um presidente no Brasil, né, dessa extrema-direita, ultradireita, e como lutar contra isso? Eu acho que a gente tem que se aliar a todos os oprimidos e explorados que também estão lutando contra esse governo, que também estão lutando contra Bolsonaro, né, contra tudo isso, né, essa xenofobia, esse racismo, esse sionismo explícito, né, e a gente tem que se afirmar da maneira como é possível, nos espaços que a gente conseguir, e contar a história, levar a informação para as pessoas. É muito importante isso, né? Eu acho que é muito importante a gente levar a informação. Eu costumo dizer que a causa palestina é justa, nós só precisamos dizer a verdade. Nós não precisamos inventar nada. Quem tem que fazer fake news são eles, que estão mentindo, que estão falando coisas que não é verdade. Eles precisam recorrer a fake news. Nós não, nós só temos que contar as histórias, sabe, como elas são. Não tem como você transmitir a informação que não seja verdadeira e esses oprimidos e explorados não virem para o nosso lado. O problema é que eles não sabem, não chega até eles. Chega de uma forma diferente, enviesada, né? Muitas vezes recorrendo aos mesmos mitos e representações, e Bolsonaro é um agente disso, né? Então, a gente tem que lutar contra Bolsonaro, né? Como parte da nossa luta pela libertação da Palestina. É assim que eu vejo. Eu queria aproveitar e dizer, eu esqueci de falar, né, rapidinho, se vocês me permitem, né, que nesse acordo do Trump, a Palestina os bantustões palestinos seriam interligados, que seria mais ou menos metade do que seria a solução de 2 estados, né? Alguns falam 15%, 11% seriam interligados por pontes, viadutos e túneis. Imagina um estado interligado por pontes, viadutos e túneis, totalmente desmilitarizado, com a fronteira continuando nas mãos de Israel, sem qualquer autonomia aérea, terrestre ou marítima, né? E aí eles diziam o seguinte: para um futuro Estado palestino, que seria criado em 4 anos, o imperialismo oferece 50 bilhões de dólares em 10 anos para esse desenvolvimento. Os palestinos, mais do que depressa, disseram: a Palestina não está à venda, né? Então, eu acho que, só para complementar um pouco, que eu esqueci de falar dessa questão que é muito explícita, da bizarrice dessa anexação, tá? Desculpa aí, obrigada, Jean, né? Feliz de ver a sua família linda aí. Obrigada. E só uma questão, já pegando, obrigada, Soraya, também gostaram de te ver. Eu acho que o que a gente trava é uma disputa narrativa, né? Felizmente, com as redes sociais, agora os palestinos tiveram voz, né? Os palestinos da minha família falam: Jean, você é a voz aí no Brasil, porque a gente não pode falar aqui,
né? Então, quando a gente faz essas lives, quando a gente escreve, quando a gente posta no Facebook coisas que não chegam pela mídia tradicional, a gente está mostrando a nossa história que foi historicamente silenciada. E aí as pessoas passam a conhecer. Eu acho que isso é um grande avanço na nossa luta, que quando estava com o monopólio da mídia, sobretudo por Israel e pelos Estados Unidos, a gente não tinha como chegar. E eu acho que a gente está chegando nas pessoas, a nossa luta está chegando, essa história verdadeira da Palestina está chegando às pessoas, felizmente, por conta das redes sociais, por conta da gente tomar espaço nessa disputa narrativa que é fundamental para o discurso, para a consciência, para a tomada de conhecimento. Acho que é por aí. Bem, para quem está chegando agora, então, no debate, nós estamos com a companheira Soraya, nós estamos se encaminhando agora para o final do debate. Então, agora, nesse finalzinho, Soraya, parece aqui gincana, a gente lê um monte de perguntas, joga para você e você tem que se virar. Tá? Mais ou menos assim. Eu vou ler uma pergunta aqui, e aí eu já vou passando, vamos fazer um bloquinho, né? A pergunta que eu estou lendo está no YouTube, é do Fred Benian. Ele está parabenizando você, Soraya, está dizendo que usa a sua obra como referência, ele está fazendo doutorado sobre a questão dos refugiados, é o que ele quer perguntar. Ele quer saber sobre os campos de refugiados fora da Palestina. Ele lembra que na tua obra você visitou o campo de refugiado na Jordânia, e ele está perguntando como é que você vê a situação dos campos de refugiados em relação às sanções a esses campos de refugiados em volta ali da Palestina, nos países árabes em volta, em torno, né? Eu vou passar para o Emerson. Emerson, tu tem uma pergunta aí, né? Tem uma aqui que é do Paulo Roberto Costa, né? Ele pergunta sobre Gaza. Gostaria de saber se o Egito apoia o povo palestino que está na região. E uma outra pergunta, né, que ele coloca: não existe mais solução para a causa palestina enquanto colonização sionista existir na região. Ele afirma, né, mas acho que seria importante se puder pontuar. E é isso. Não sei se, Ernesto, tu tens uma questão, né? Tem uma pergunta aqui também importante, acho que é o Paulo também que faz a pergunta. Ele diz qual o papel do Hamas para a segurança dos palestinos. Então, acho que é uma pergunta também importante para a gente dialogar sobre a questão palestina aí. Pode entrar, Soraya, fica contigo a palavra daí, tá bom? Ok. Então, primeiro, Fred, obrigada, né? Obrigada pela referência, fico contente e estou à disposição aí para ajudar na pesquisa, no que precisar, né? Outra pessoa que pode te ajudar bastante é a Jana, né, que também está estudando aí, com referências. O que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Fico feliz com o seu estudo, é muito importante esses estudos na academia, né? Com relação aos campos de refugiados, sim, eu visitei um campo de refugiados dentro da Palestina, porque existem os deslocados internamente também. Eles são parte do que está registrado, inclusive, na Agência das Nações Unidas para Refugiados, né, os deslocados internamente. Aliás, 80% dos palestinos em Gaza são já refugiados, e a maioria de 48, importante dizer isso. E aí eu visitei esses dois campos, e a realidade dos campos é a realidade, fazendo uma analogia, das favelas brasileiras. Quando você visita um campo de refugiados e visita uma favela brasileira, você tem a mesma referência, né? Ruas estreitas, muita pobreza, muita miséria, mas ao mesmo tempo uma hospitalidade, uma generosidade, né, que a gente recebe ali e é acolhido. E existe um controle muito grande dos campos por parte dos regimes, né? Existe um controle muito grande. Por exemplo, na Jordânia, eu visitei o campo de Baca, que é um dos maiores, se não o maior. Eu visitei uma primeira vez em 2011, depois visitei em 2015 de novo. E em 2011 havia 100 mil, em 2015 eles estavam abrindo as portas para os refugiados sírios, os próprios palestinos, que já viviam numa situação de aglomeração, estavam fazendo esse gesto de solidariedade para os irmãos sírios. Então, o campo parece que tinha triplicado de tamanho, né?
E quando eu visitei, eu vi claramente que, primeiro, eles tentam manter os seus costumes e o seu modo de vida, né, e passar isso de geração para geração, assim como a identidade palestina, para os seus filhos, os seus netos e tal, e contar as histórias. Alguns têm mapas da Palestina na parede. É um negócio muito bonito, essa parte, né, da sua conexão com o lugar e com o tempo, com a terra, né? A segunda parte é a dificuldade da vida, o controle, né, a falta de liberdades. A Jordânia, por exemplo, o campo que eu visitei até então não permitia construir com o puxadinho, né? Naquele ano, em 2015, é que passaram a permitir construir o tal do puxadinho. Então, tinha uma série de restrições. O pessoal contava, inclusive os velhinhos, que se eles iam numa manifestação, eles apanhavam, eram reprimidos, né? Tem uma série de restrições. No ano passado, no Líbano, os refugiados fizeram todo um movimento, porque se já havia leis racistas em relação ao trabalho no Líbano, naquele ano tentava se impedir até mesmo que eles pudessem ter o seu pequeno negócio, o seu pequeno comércio no Líbano. Então, uma situação muito drástica, muito dramática, mas, ao mesmo tempo, você vê o germe da resistência dentro dos campos, né? Você vê que, dentro dos campos, eles têm a clareza de que é preciso resistir sob todas as formas para garantir o seu direito ao retorno, né? E para eles isso é muito evidente, é algo que eles não abrem mão, nunca, jamais, e não devem abrir, porque é inalienável e inegociável. Os campos são um pouquinho dessa realidade que eu estou passando para você a partir do que eu conheci, tá? Obrigada. Desculpa, tem outra pergunta. Desculpa, estou ficando doida, desculpa, gente. A outra pergunta, eu vou responder bem rapidamente, né, é sobre Gaza. Se o Egito acolhe o povo palestino, não. Eu já tinha comentado brevemente que o Egito é parte do bloqueio desumano a Gaza, né? É parte desse bloqueio desumano. O Egito faz fronteira com Gaza, né? E tem acordo e recebe bilhões também do imperialismo, tem acordos com Israel, uma situação de normalização com Israel, né? E é parte do bloqueio desumano a Gaza. Então, respondendo bem rapidamente, é isso. Outra coisa, como o Yasser colocou, é o povo egípcio, né? O povo egípcio, sim, está no nosso lado, é nosso aliado, assim como nós somos aliados deles contra essa opressão da ditadura aí, né? A outra pergunta é sobre que não há solução enquanto o regime colonialista permanecer. Eu também concordo, eu acho que não há solução enquanto o regime colonialista permanecer. O que nós temos que fazer é lutar contra esse colonialismo, esse regime colonialista, essa colonização, esse projeto político sionista. Sobre o papel do Hamas, né, para a segurança palestina, o Hamas, é importante dizer isso porque existe uma criminalização em relação ao Hamas, né? Há pouco tempo aí, de novo, apoiadores do Bolsonaro, inclusive parlamentares bolsonaristas, estavam afirmando que era preciso que o Hamas fosse considerado um partido terrorista. Isso é parte de chamar os palestinos de terroristas como um todo, por conta da homogeneização que eles fazem, né? O Hamas é um partido político. O Hamas é um partido político, concorde ou não com o seu programa, né? É para a resistência palestina. Então, inclusive, resiste no seu próprio território contra o ocupante. É importante dizer, claro. Bem, então nós estamos se aproximando aí da conclusão desse debate de hoje, mas a gente tem um hábito sempre nos debates, a gente, sempre que possível, fazer sorteios de livro. Então, não há nada melhor do que presentear alguém com um livro, né? E como a gente está discutindo um livro da Soraya, o livro vai estar aí para ser sorteado. Nós vamos ter dois. A gente aproveitou e fez um bloquinho de presente para começar bem essa questão da Palestina, porque vai ser um debate que sempre vai acontecer no nosso grupo. A gente já tem uma definição, a gente vem fazendo live todas as quartas-feiras, 19 horas, sobre temas ligados ao mundo do trabalho e a classe trabalhadora e a luta das esquerdas,
mas a gente vai sempre incorporar a questão palestina. Isso vai estar na nossa agenda sempre. Então, logo, logo, a gente vai ter um novo encontro sobre a questão da Palestina. E eu quero passar para o Ernesto, que o Ernesto está lá com os papeizinhos todo arrumadinho para fazer esse sorteio. São dois livros, então, da Soraya. Então, a Soraya está aqui, estou mostrando para vocês. Os 2 livros de poesia meu, né? Que vai junto. E vai junto essa faixinha aqui, a faixa da Palestina Livre, né? Lembrando aqui, junto atrás de mim está a Mesquita do Domo da Rocha, e atrás de mim também está o símbolo do Ghassan Kanafani, dando bastante, abençoando a gente na noite de hoje do debate. E eu vou passar para você, Ernesto, para fazer o sorteio. Muito bem, Yassi, camarada Soraya, e depois esse professor Emerson também, desse debate, depois que vários companheiros e companheiras também aqui participaram. Então, a gente vai fazer esse sorteio aqui. Vamos passar para uma companheira aqui, tirar um nome aqui para nós ver quem é que ganhou o prêmio. Companheira Lorena Zezer, que ganhou o prêmio. Ela sempre participa aqui nós aqui na nossa atividade. Então foi ela que ganhou o kit aí. É só um? Yes. Ah, tem mais um? Tá, então deixa eu tirar o nome dela aqui. O outro foi o companheiro lá do Rio Grande do Sul, Paulo Roberto Costa, então lá de Sapiranga, que ganhou o outro kit também. Então são esses aí os companheiros e companheiras. Passo para ti de novo, Yassi. Muito bom, muito legal aí, pessoal participando e recebendo. A gente vai dar um jeito aí de entrar em contato com o pessoal para mandar por correio, depois a gente se vira aí nos meios eletrônicos, né? O Ernesto vai guardar os papelzinhos com os nomes, aí a gente vai fazer isso depois. A gente está se encaminhando para o final e a gente sempre tem um hábito, nas considerações finais, pedir para quem é entrevistado, vou pedir para a Soraya falar um pouquinho de algumas literaturas que ela acha importante, alguns filmes que ela possa indicar para quem está nos assistindo sobre o tema da causa palestina. Eu vou passar para as considerações finais, eu vou passar para você, Emerson, para fazer as considerações finais. É contigo. Então, primeiro eu quero dizer que foi um prazer dialogar com a Soraya, né? Contar também com a participação da Jana. Foi um momento importante de trazer elementos para a gente poder pensar, enfim, conhecer melhor a realidade da luta palestina. Eu acho que foi um diálogo bem didático, né? E agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam, que estão nos acompanhando, né? E dizer que na próxima semana, dia 8, né? Próxima quarta-feira, às 19 horas, a gente vai realizar também um diálogo importante, né? Tá? A prosa vai ser em torno dos diálogos sobre a realidade da educação básica em tempos de pandemia. A ideia é discutir a questão pedagógica, a questão do impacto também na vida do professor, das famílias, nessa questão da pandemia, na lógica do fechamento das escolas, né? Para nos ajudar a discutir, a gente vai contar com a presença do professor José Edmar de Souza, que é presidente da ANPU Rio Grande do Sul e membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul. A gente vai contar também com a presença do professor Jacques, mestrando em Educação na Universidade Federal da Fronteira Sul e professor da rede pública de Santa Catarina. E também o professor Evandro Acadroli, que é diretor financeiro do CINT e membro da campanha nacional pelos direitos em educação. Então vai ser um debate importante e aí quero deixar aqui o registro, o agradecimento mais uma vez da Soraya pela brilhante diálogo que ele fez conosco, alto nível, enfim. Deixar um abraço para o Yasser, para o Ernesto e para o Jean, que é o nosso companheiro também do grupo, que está na parte técnica hoje, né? Participou mais nos bastidores, e desejar uma boa noite para todos e todas. Então,
Obrigado, Yassi, professor Emerson, Jean, camarada Soraya aí pela belíssima aula que deu sobre a Palestina, e dizer que somos companheiros, né, nessa luta pela libertação da Palestina, e aonde existir injustiça social, aonde existir exploração, né, a necessidade da unidade e a organização dos trabalhadores. Então, nesse sentido, hoje também, né, vários trabalhadores precarizados fizeram uma belíssima greve hoje no Brasil, né, que é importante a gente registrar também. E aí, todas as quarta-feiras, então, a gente vai estar aqui dialogando sobre uma temática, né, e trazendo também que seja um momento também de formação. Esse é o objetivo das nossas lives aqui, o objetivo do grupo de estudo também, né? A gente fazer um momento de estudo, fazer um momento de formação para os trabalhadores e trabalhadoras, para trazer elementos, né, teóricos, elementos da luta, para a gente fazer uma melhor compreensão do momento que vivemos, também para um melhor combate no sentido. Então, muito obrigado, camarada Soraya, e se encontramos aí nas trincheiras da luta pela libertação da Palestina. Yassi, obrigado. Bem, a gente quer também agradecer, não esquecer de agradecer o Jean, o companheiro Jean, que está nos bastidores aí na parte técnica, nos ajudando bastante. Um grande abraço. O Jean não está conseguindo participar porque a gente está sofrendo aí para fazer em várias plataformas ao mesmo tempo. Greve hoje no Brasil, né? É importante a gente registrar. Quero também agradecer a Jean. A Jean acabou caindo a conexão dela, né? Mas deve estar nos assistindo, vai depois nos assistir, porque vai ficar no YouTube essa nossa live. Agradecer a presença dela no debate, agradecer em nome de todo o grupo, do Emerson, do Ernesto, né, do Jean, de mim mesmo aqui, que estamos sempre tocando essas lives, a Soraya, por ter se colocado à disposição para esse debate, né? E eu vou terminar também aqui fazendo algumas indicações de leitura, né? Primeiro, já que estamos falando, vamos falar do Ghassan Kanafani, né? A Revolta de 36 a 39 da Palestina, que é um dos livros que a Soraya lembrou, né? Que faz parte dessas publicações, desse esforço editorial que a gente vem fazendo no Brasil de traduzir textos do árabe para o português. Um texto clássico do Edward Said, a questão da Palestina, isso em literatura em português, né? Eu gosto muito de ouvir Ramallah, do Baragout, né? Do Murid Baragout. Eu acho um relato muito bonito, fora dele escrever muito bem, né? Então fica mais gostoso de você sentir o debate político dessa forma, né? Para quem gosta de romance, A Cicatriz de Davi é um excelente livro, né? Para quem gosta de romance, e eu sempre gosto de dar alguma coisa para jovem, né? O pessoal às vezes mais jovem quer saber sobre a causa palestina. Eu gosto muito dos quadrinhos do Joe Sacco. Aqui, Notas sobre Gaza, é um clássico muito bom. Então, eu queria sinalizar isso. E de filmes, que eu não vou deixar também de falar, eu quero lembrar Paradise Now, 5 Câmaras Quebradas, um clássico, um documentário maravilhoso. Também do mesmo diretor de Paradise Now, Omar. Violação de Domicílio, um excelente filme, que faz uma relação entre a casa e a Palestina, né? A casa invadida e os moradores da casa vivem aquela situação da casa invadida, e cada uma das saídas são as saídas, mais ou menos, que se desenha sobre a questão da Palestina, né? Bem, são esses os filmes, são esses os livros que eu estou indicando agora. Vai ter outros encontros, vai ter outros livros, vai ter outros filmes. E, Soraya, muito obrigado. Obrigado mesmo por ter aceito o convite. Sabe que essa casa é a casa da classe trabalhadora, então você sempre é bem-vinda. Quero que você faça as suas considerações finais e nos brinde aí com algumas obras que você indica. Um forte abraço para ti. Obrigada, Yasser. Obrigada, Ernesto. Obrigada, Emerson. Obrigada, Jean. Obrigada, pessoal do Movimento de Libertação da Palestina, Ghassan Kanafani, inclusive que tem um mural Randala, né, homenageando outro
outra pessoa que jamais pode ser esquecida, que é o cartunista Najd Lali, né? Eles foram assassinados, tanto Ghassan Kanafani quanto o Najd Lali, tentando silenciar, né, essa arte revolucionária, mas, na verdade, a sua obra se eternizou, tanto de um quanto de outro, né? Mostrando que não é possível silenciar essa arte revolucionária também. Então, o mural Randala e a nossa homenagem também ao Najd Lali, né? Muito bonito isso. Eu agradeço imensamente, gostei muito de participar do canal, né? Mais uma vez, parabéns pela qualidade do trabalho do canal, recomendo os livros do Yasser, né? Não estou puxando o saco, eu tenho os dois, tá? São bem bonitos, são bem bacanas, inclusive eu tenho uma notinha em um deles, né? E, assim, em relação a... Eu fiquei pensando, o Yasser está recomendando tudo que eu ia recomendar aqui, né? Então, o Violação de Domicílio é muito tenso e é muito bacana mesmo, é ótimo. Né? Aliás, se você puder nos dizer onde encontrar, eu gostaria muito de reassistir. Né? E assim como o Omar, né, que eu não consigo mais encontrar para assistir. Eu recomendo também o documentário Al-Nakba, que é da Al Jazeera, né, tem 5 horas de documentário em 2 partes, mas são 4 partes no YouTube, com legenda em português. Eu acho fundamental, né, para entender o que aconteceu. É um filme dessa série de documentários da Al Jazeera, que são muito bons. Né? Recomendo, além dos que o Yasser colocou, A Limpeza Étnica da Palestina, do Ilan Pappé, né? História da Palestina Moderna, também, do Ilan Pappé. Né? Eu acho que o orientalismo, apesar de não ser específico sobre a questão palestina, acho muito importante também. Tem um livro que é Por uma História Profana da Palestina, do Lutfi al-Suleiman, que eu recomendo também. A História dos Povos Árabes, do Alberto Hurani, né? Para ficar em alguns aí, que eu estou só falando de língua portuguesa, porque é o que o Yasser falou, infelizmente nós temos ainda pouco material em língua portuguesa, infelizmente. Mas a gente espera, né, Yasser, que nesse esforço coletivo a gente possa trazer mais publicações em língua portuguesa, né, para democratizar esse acesso aí a essa informação, né, sobre a Palestina, que é tão importante, que é parte de construir essa informação rumo à libertação da Palestina do rio ao mar. Então, só tenho a agradecer muito, agradecer também a Jan, né? Eu visitei a casa dela, pude ver os paizinhos dela, lindos aqui, maravilhosos, né? Agradecer muito ao espaço que nos foi dado, a oportunidade, e chamar todo mundo, né, que use toda essa informação para fortalecer a solidariedade internacional, para se juntar nesse movimento de solidariedade internacional que é tão importante, fundamental, né? Ajudem nesse caminho para a libertação da Palestina. É fundamental abraçar os palestinos nessa solidariedade internacional incondicional, né? Venham nos ajudar a construir as nossas campanhas centrais, as campanhas chamadas pelo povo palestino, a campanha pela libertação dos presos políticos palestinos. São 5.000 presos políticos, inclusive mulheres, crianças, que sofrem tortura institucionalizada por parte de Israel. A campanha central, que é a campanha de BDS, né, um chamado também da sociedade civil palestina, né, não à normalização com Israel, boicote aos moldes do que foi a campanha, né, de solidariedade para pôr fim ao apartheid na África do Sul, e que a gente se inspire de fato na resistência heróica e histórica do povo palestino, né, nas nossas lutas contra a opressão e exploração, que também são parte da luta palestina. Fica aqui o nosso abraço, né? E, por fim, eu queria citar o verso do Mahmoud Darwish, que dizia que os palestinos sofrem de um mal incurável, a esperança. Né? E eu tenho certeza que a Palestina será livre, né? E livre do rio ao mar. E essa semente a gente vai plantar hoje para que outras gerações possam colher. Muito obrigada. Obrigada, Palestina livre do rio ao mar. Obrigada. Obrigado, Soraya. Obrigado a todos que assistiram a nossa live. Até a próxima quarta-feira, então, às 19 horas. A gente se encontra aqui de novo para um novo debate. E eu sempre gosto de lembrar sobre a questão da Palestina.
é que houve muito esforço deles para nos destruir, mas não conseguiram. E essa é a prova de que nós vamos vencer. Vamos virar esse jogo. Um forte abraço e até quarta-feira que vem. Um abraço a todos.